Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo de recap. Eu costumo falar que não é simplesmente um recap, é uma aula, né? Eu sempre trago diversos conceitos aqui, eu não quero me alongar muito no conteúdo, eu sempre falo que não vou me alongar. Você que já acompanha mais tempo meu conteúdo sabe que eu continuo falando, porque eu gosto de entregar conteúdo, eu gosto realmente de ensinar, eu gosto de compartilhar aquilo que tem dado certo para mim, aquilo que também eu tenho ensinado para várias pessoas e tem feito com que várias pessoas tenham virado a chave, né? Então, nesse conteúdo aqui, você vai ver de forma prática aquilo que nós aplicamos em sala, tá? Qual que é o ponto que você precisa entender? Aqui você está vendo um recap, ou seja, eu estou recapitulando aquilo que foi feito dentro de sala, as leituras, né? Mas eu aposto para você, sem dúvida nenhuma, que a dinâmica lá dentro do ambiente ao vivo, todo dia pela manhã, das 8h27 ao meio-dia, é uma dinâmica totalmente diferente, tá? Então eu faço convite para você conhecer o meu projeto, para você conhecer como que é a sala ao vivo, tá bom? E eu faço esse questionamento, eu faço essa pergunta aqui para você. Se você tem essas dúvidas, né? Onde entrar num trade, por que entrar numa operação, onde são as adições, onde é o stop loss, quais são os alvos, né? Se você tem essas dúvidas, a sala ao vivo é para você. Quando que a sala ao vivo não vai ser para você? Quando você tem um conhecimento muito básico. Aí eu acredito que talvez não seja interessante, tá? Por mais que tem conteúdo, curso de nivelamento gratuito, tem mais de 40, 50 horas de conteúdo dentro da sala ao vivo, tá? Então, se assinou a sala ao vivo, você tem esse conteúdo. Porém, talvez, dependendo do seu momento, daquilo que eu falo a respeito do teu conhecimento, ok? Talvez não seja interessante. Outro ponto também que eu aproveito para destacar aqui, talvez você tenha até um conhecimento, ou você acredita que pelo menos já tem um conhecimento mais avançado, e talvez você venha para a sala e às vezes as coisas não acabam encaixando, você continua ficando com dúvida, talvez você tenha medo de entrar numa operação, aí eu já falo para você, já adianto aqui para você. E aí vai estudar o método L2, adquirir mais conhecimento, porque a sala, só para você entender aqui, não vou me alongar muito, a sala é o ambiente de aceleração. Tá? Eu vou explicar, eu vou ensinar, eu vou trazer conceitos, mas eu vou estar em boa parte dos momentos aplicando conhecimentos técnicos. Não tem como eu entrar numa operação e antes eu falar assim para você, pessoal, a gente está entrando numa operação aqui por causa da quebra de estrutura, e aqui a quebra de estrutura é essa região de liquidez. Geralmente eu faço isso. Tá? Então, pô, mas o que, que é uma quebra? Por que, que é uma quebra? Por que, que a quebra é interessante? Esses conhecimentos aí você aprende dentro do método L2. Na sala eu vou aplicar junto com você. Na sala a gente vai lapidar o quê? A dinâmica ao vivo. Porque uma coisa é você aprender o gráfico parado, outra coisa é o mercado ao vivo, tá? Você vai ver que as estruturas elas são semelhantes, mas nem sempre são exatamente idênticas, tá? Então as semelhanças, você vai entender como que tem que se comportar, e em alguns momentos você toma um stop, como que você reage? Né? O que, que você faz após isso? Né? Após pegar um trade no game, você pega uma nova operação, você entra num novo trade, então é uma dinâmica, enfim, é um ambiente totalmente diferente, tá? E eu falo para vocês, não tem sala, eu aposto, não tem sala, ou são raríssimas as salas que entregam tanto conteúdo quanto eu entrego diariamente, tá? Então convido você a conhecer, tá? Se você principalmente se você já tem um conhecimento bom de preço, de estruturas, de manipulações, falhas do mercado, eu acredito que a sala certamente será um ambiente muito interessante para você crescer ainda mais, entendeu? E vamos lá, pessoal, sem mais delongas, tá? Você que quer conhecer a sala ou o método L2, aqui na descrição do vídeo tem vários links que você pode estar acessando, tá bom? Tem o contato da minha equipe, do meu suporte aqui, e aí você pode tirar todas as dúvidas que você venha a ter, tá? Mas vamos lá, pessoal. Rapidamente eu vou comentar aqui o que foi feito, as operações, tá? Daí a gente vai para o gráfico ali e eu vou ponderar o que eu comentei antes, tá? Qual que era a minha ótica com os meus alunos a partir das 8h37 da manhã, e aí o que foi acontecendo no decorrer, tá? Pessoal, aqui a gente fez uma operação antes, que foi aqui nesse candle, né? Chegou a pagar aí 2 para 1, tá? Foi bem aqui acima do 17, tá? Na sequência teve esse trade aqui, na verdade foi pelo 1 minuto, né? O 26 aqui ele ficou um pouco mais salgado, tá? Quando ele volta aqui eu fiz mais uma adição, tá? Beleza? Fiz uma adiçãozinha aqui. A adição que eu fiz não é dobrando a mão não, tá? Ok? Eu tinha comprado menos que nesse trade. Eu falei, caramba, e se de fato for essa falha e o trap, que era um trap da mínima, eu vou ficar de fora dessa operação? Aquele pensamento rápido, aquela atitude rápida, tá? E eu acabei retomando esse trade, tá? E aí, na sequência, até tirei o print aqui e falei, caramba, vai estopar agora, já era, né?
e aí ele acabou puxando e acabou pagando pelo menos a parcial quase de 2-1 também, tá? Detalhe muito importante para você que está me acompanhando aqui, eu não vou falar que nunca fiz, ou que nunca mais farei, mas pessoal, por mais que o risco seja menor que 5 pontos, eu não faço ou evito ao máximo, tá? Parciais com menos de 5 pontos no dólar, tá? Eu evito o máximo, tá? Às vezes tem trade que o risco é 2 pontos, 2,5 pontos. Eu não vou fazer uma parcial de 2,5 pontos. Eu vou fazer pelo menos 5. Então a régua ali de parcial é pelo menos no mínimo 5 pontos. Ok? No índice futuro, geralmente 100 pontos, tá, pessoal? Eu também. Mas teve um trade, por exemplo, acho que foi semana passada, teve um dia, ele chegou a bater 90 pontos, o risco acho que era 70, 80, eu não lembro agora, e eu não fiz a parcial 1-1, tá? Então, por quê? Porque eu passo uma régua de pelo menos 100 pontos no índice, tá? Eu ouço muita gente questionar, e a gente como educador, às vezes a gente é curva de rio, né? Houve muito questionamento, né? Porque eu tava em tal lugar que o cara faz parcial de 30 pontos no índice. Porque o cara faz parcial de 2 pontos no dólar, só que o risco era 8, né? Você já sabe, se você vem falar algo para mim, né, e eu tenho respondido muitas pessoas assim, sai de onde que você tá. Você tá no ambiente errado, não existe isso. Não existe lógica de gestão de risco para poder fazer essa dinâmica. Tá totalmente errado, entendeu? É muito mais uma motivação de dizer que não tomou stop do que efetivamente algo inteligentemente correto, tá? Beleza? Então, ouça o que eu tô te falando, porque não fecha a conta. Não existe, tá? Não existe, tá? Beleza? E aí, pessoal, ele acabou desenvolvendo o trade, né? Aí beleza, daí acabou, infelizmente, falhando. Aqui é o gráfico de, se eu não me engano, de 5 ou 2 minutos. Não, aqui é de 2 minutos. E aí você vai ver que a gente teve que tomar um terceiro trade, né? Então, o líquido nessas operações, elas chegaram até a pagar bem. Eu estava presumindo a liquidez dessa região e depois aqui o segundo trade foi o trap, tá? E ficou vamos dizer assim, uma quirerinha de saldo aí positivo, né? Das operações. Essa segunda aqui, basicamente nada, né? E aí teve a condição de compra aqui. Eu acabei comprando, né? Comentei com o pessoal também o alvo, comentei aqui também a possibilidade de efetivamente ser ainda uma falha, tá? E aí voltei para a ponta compradora e esse trade aí chegou a bater aí 17 pontos, tá bom? Eu fiz a última parcial com 15 pontos, segurei o restante de lotes e aí não fiz mais nada. Depois você vai ver que ele acabou até voltando lá para baixo, tá bom? É muito doido, pessoal, porque a minha expectativa no dólar era muito maior que no índice futuro, ok? Era muito maior que no índice futuro. Isso aqui foi o trade de ontem no dólar, né? Então eu tomei, só para você ter ideia, tá? Eu tomei ontem, segunda-feira, eu não fiz recap, mas eu tomei um trap aqui, tá? Que deu break-even, e daí a segunda operação deu um stop de 6,5 pontos. Eu coloquei gordura ainda, tá? O risco era 4 ou 4,5, eu arredei um pouquinho, falei, pessoal, vou puxar um pouquinho, 6 pontos ou 6,5 pontos, se eu não me engano, e acabou estopando. Depois aqui, eu tinha essa expectativa dele acelerar na alta, eu acabei não entrando no 25 aqui, esperei ele voltar na micro captura e não aconteceu. Depois a gente fez esse belíssimo trade na sala e eu fui gerenciando essa operação até bater aí 38 pontos com a última parcial. Eu falei 35, mas a última parcial foi em 30, tá? Eu fiz uma parcial em 30, deixei rolar 3 contratinhos, tá? E deu muito certo, pessoal. E é doido porque, assim, esse trade aqui eu fiz com menos contratos, tá? O stop que eu tomei de 6,5 pontos, eu tomei com 25 contratos. Nessa operação aqui, se eu não me engano, foi 15 ou 20 que eu entrei. Eu acho que foi 20, se eu não me engano. Foi 20 contratos que eu entrei. E olha que doido, né? Olha que doido, né? E deu um resultado muito maior. Eu fiz 4 vezes o que eu estava de loss anteriormente, né? Então, quando você entra numa operação, e inclusive tem um vídeo no meu Instagram, você que não me segue lá pode me seguir. Eu fiz os recortes dos comentários ali que eu fui analisando em tempo real na sala ao vivo, e no momento que a gente pagou a venda no candle 247 do 1 minuto aqui, tá? Esse trade aqui é de ontem, só lembrar você, tá? E aí, aquilo que eu falo, quando você tem um método, é muito bom você saber o que você está fazendo. Isso não tem preço. É muito bom saber o que você está fazendo, né? É muito bom saber o que você está fazendo, tá bom? E para a gente caminhar aqui, estou falando só das operações, tá? E para a gente poder caminhar aqui no índice futuro, olha aqui que o índice teve para nós. Sensacional, né, pessoal? Não tenho nem o que falar aqui. Esse tradezinho aqui foi o primeiro do dia no índice futuro. E não que eu não ia fazer nenhum trade, mas assim,
eu estava até comentando com o pessoal na sala. A região que ele acabou abrindo foi uma região mais complexa, tá? Eu vou falar daqui a pouco com vocês aqui, tá? Inclusive ontem também deu uma compra, tá? Chegou a pagar 340, 350 pontos aqui. E aí onde que o mercado abriu hoje? É importante que você entenda isso, né? Já estou trazendo uma prévia aqui do que eu vou falar a seguir. Mas o mercado abriu entre essa região e entre essa região aqui, ó, nesse miolo aqui, ó. Tá? Então ele estava abrindo entre duas regiões potenciais, aqui de oferta e aqui de demanda. Né? Então tem que ter muita. Tem que ter método, na verdade, né? Tem que ter método para você não girar e não clicar em qualquer ponto aí, tá? Então, assim, eu vou falar para vocês daqui a pouco, né? A paciência que nós tivemos, tá? Principalmente o índice, tem que tomar cuidado, porque ele é muito mais manipulado e manipulável, né? Mas aí veio essa operação linda aqui, né? Eu não peguei esse trap no início no 6, e aí veio essa vela 31 do 2 minutos, e eu falei, pessoal, o índice para mim não tô tão confiante nele, dada a região que ele se encontra, mas é um trap da mínima em que o preço chega esticado, e não só isso, é uma retração nessa região. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Eu fiz uma parcial 330 pontos, tentei levar o máximo aqui até a máxima, né? E depois ele volta, falha essa máxima, e aí ele volta para onde? Lá para a mínima de novo, né? Agora no gráfico de 5 minutos. Quando ele chegou aqui embaixo, até falei, o candle de 2 minutos, ele fez um doji, tá? Não ficou tão interessante assim. Mas eu falei, pessoal, vale o risco, só que ficou sem um candle gatilho, né? Eu acabei pegando, comprando, ele desceu mais um pouco, eu comprei, depois ele fecha a vela do 2, eu acabei adicionando mais. Então fui montando minha operação, só que eu peguei menos contratos do que o primeiro ganho que eu fiz ali, tá? E esse candle 31 deu, assim, muito tempo de todo mundo pegar. Essa operação aqui também é um trade clássico de trap, né? Na possibilidade de um alargamento, né? Mas esse 31 aqui, pessoal, eu já tinha comentado antes que se virasse a vela positiva eu ia tomar compra, e além disso a 32, antes de romper a 31, a 32 ficou aqui, ó, fazendo um pullback interno na vela 31. Então deu muito tempo, né? Poderia até trazer os recortes aqui para vocês da sala ao vivo, tá? Mas quem estava lá pôde acompanhar toda a dinâmica ao vivo, né? E aí ele volta na mínima e deu esse trapzão aí, pô, fantástico, né? Eu falei na sala, a gente estava acompanhando essa dinâmica aqui, ó. Ele rompe para baixo, volta, rompe para cima, só que aqui daí ele não vem romper para baixo. Aí ele monta um pivô para cima, certo? Então a gente está falando aqui, primeiro rompimento em falso e volta, aqui rompe para cima, ele volta, romper para baixo. Então temos aqui, ó, a primeira falha, temos aqui o segundo rompimento, né? Ele rompe essa máxima e volta, né? Na verdade, poderia marcar onde foi justamente a falha. Aí ele volta a renovar essa mínima, que foi a falha anterior. Então temos a terceira falha, que essa foi a nossa compra, né? Eu mostrei para vocês ali no 2 minutos, foi bem na abertura do mercado à vista. Inclusive, presta muita atenção, tá? Abertura de mercado à vista é um ótimo momento, principalmente, tá? Dica de ouro isso aqui, pessoal. Todo dia eu falo para vocês que assim o negócio é mais simples do que parece. E não estou falando que todo dia vai dar certo, porque o contexto varia. Tá? O contexto intradiário, o contexto macro, o contexto intermediário, dentro das três tendências, tendência terciária, secundária e primária, acaba variando bastante. Nem sempre vai ter o mesmo contexto, mas a ótica dos trades na questão das falhas é muito interessante na abertura do mercado à vista também, tanto à vista brasileiro quanto à vista americano. Então é uma ótima oportunidade de trabalhar um movimento de inflexão, né? Tá? E aí o mercado vem aqui, essa aqui foi a nossa compra, né? Que chegou a bater 390 pontos. Eu fiz uma parcial de 320, 330, 320, segurei até aqui embaixo. Aí aqui foi a quarta falha, porque ele volta a romper a máxima também. E aí ele volta a romper o quê? A mínima. Quando ele volta aqui depois, pessoal, eu até falei, pessoal, faz uma parcial, porque é uma região intermediária aqui que pode trazer oferta, tá? Então faz parcial aqui, porque pode ser a sexta falha ele voltar de novo para baixo, tá? Só que eu deixei bem claro, tá? Eu deixei bem claro, eu sempre falo todo dia, eu não entro para pegar 600, 700, 500, 300 pontos. Eu entro para pegar o que o mercado quer entregar para mim. E nesse momento aqui eu até comentei, ó, pessoal, eu fiz uma parcial aqui, tá? O stop é pequeno naquele primeiro trade no índice, tá? E eu só volto a puxar o stop aqui, ó, tirar o stop aqui de baixo e colocar aqui, a partir do momento que ele voltar a romper máxima, porque daí ele ativa um pivô, tá? Então pensa comigo, o nome disso é constância, tá?
Todo dia a mesma coisa. Ele volta aqui, paciência, me tirou no trade, tomei risco de novo, foi essa operação aqui, ó. E eu falei, eu vou gerenciar novamente esse trade e enquanto ele apresentar topos e fundos ascendentes, eu vou continuar gerenciando. Fiz todo o desenho na sala. Eu sempre falo, tem várias frases clássicas na sala. Eu sei se vai? Não. Mas se for eu tô lá. Tô lá onde? Nos alvos. Desde quando? Desde que o movimento de topos e fundos ascendentes seja respeitado, né? E aí eu vou te mostrar, foi exatamente, deixa eu passar só uns feedbacks que tem aqui. Aí, ó. Aí, ó. Exatamente, né? Eu fechei a sala um pouquinho, ontem eu fechei 1h40, hoje eu fechei meio-dia e 30, se não me engano, que eu tinha consulta de pediatra do José. Tá, mas olha que coisa linda, pessoal. Ó, então ele volta aqui, ó. E Vitor, se voltasse lá, não tem problema. Eu tinha pego aqui, ó, com pelo menos 50% dos contratos, e aqui também 50% dos contratos seria um trade pela metade. E aí você pode pensar, pô, mas daí volta o resultado, né? É chato, né? Você deixou dinheiro na mesa. Quando volta, fica aquele questionamento por quem não tem método. Nossa, deixou dinheiro na mesa, né? Você pegou aquela primeira compra aqui, voltou lá, você deixou dinheiro na mesa. Aí fez esse candle do 2 minutos aqui, e aí ele volta. Se voltasse lá, você tinha deixado dinheiro na mesa. É que vocês olham para aquilo que está pagando. Eu olho para aquilo que pode pagar. Porque enquanto o trade está aberto, nada daquilo ali é meu, entendeu? Qual que é o meu dinheiro? O que está lá alocado na plataforma. Aquele é o meu dinheiro. E aquele eu protejo ferozmente. E a partir do momento que eu já coloquei, eu já lucrei aqui, ele veio aqui, eu lucrei de novo, guardei dinheiro no bolso, eu além de proteger ferozmente meu capital, eu ainda já coloquei mais dinheiro no bolso, porque se ele voltar, eu ainda saio com uma grana. Agora fica aquela questão, e se ele continuar? Eu ganho muito mais. E foi isso que aconteceu. E tudo comentado ao vivo com os meus alunos. E olha a importância de ter um método para você cadenciar um trade. Tanto que eu falei isso na sala. Tá? Eu falei assim, a partir do momento que ele... Eu acho que aqui ainda eu estava na sala, né? E aí ele pivotou, eu falei, stop, vem aqui. Depois, ó, fez aqui de novo, rompeu, stop, sai daqui e vem aqui. Aí foi lá em cima, que era uma região potencial de venda, tá? Ah, eu estava na sala aqui ainda, lembrei. Aí eu falei, pessoal, eu não vou vender, deixei isso bem claro, tá? Eu falei assim, pessoal, eu não vou vender, tá? Eu não vou vender. E por que não vou vender? Porque eu acredito nesse movimento indo buscar pelo menos um 61,8 da inflexão do dia de hoje, né? Ele quase chegou lá, tá? Chegou a bater um pouco mais de 1.200 pontos, né? E aí, de repente, você pode perguntar assim, Vitão, mas por que você não trouxe o stop aqui? Ele não tinha feito um fundo mais baixo, mas foi um fundo raso, né? Veja que levemente, né? Só por pavio ele rompeu. Então eu esperei ele trabalhar aqui mais uma vez e aí efetivamente acabar rompendo lá em cima para mim daí trazer o stop, tá? Eu vou para o gráfico aqui, mas na verdade já poderia até encerrar aqui que já deu o recap, mas eu vou continuar trazendo mais alguns elementos aqui para vocês, tá? Mas vocês entenderam? Tava falando com um aluno agora aqui, dele, eu fiz a mentoria de não sei quem lá, 2 pessoas, né? E aí ele começou a fazer perguntas para mim, né? Diante daquilo que eu aplico e diante daquilo que eu opero, né? E assim, são conhecimentos simples, pessoal, né? Então, assim, analisem bem o que vocês estão aprendendo, tá? Porque às vezes, eu sempre falo, eu não ofereço e não forço ninguém a vir para a minha mentoria, para minha sala. Muito pelo contrário, eu dou a oportunidade de que vocês entendam a minha maneira de operar e possam, diante daquela base técnica que eu aplico, poderem lucrar também, tá? Para a gente não perder o fio da meada no índice, eu vou primeiro para o índice futuro aqui, tá? E aí o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu tinha algumas expectativas para a abertura de hoje e uma delas ainda assim não era sem descartar, pessoal. Eu fiz essas análises aqui, ó. Falei, se ele vir aqui, a gente vai sair daqui comprado. Se ele voltar a testar e eu não tiver comprado, eu vou sair vendido aqui de uma vez. Isso acabou não acontecendo, tá? Inclusive, eu vou deixar isso aqui para amanhã, tá? Beleza? O conceito dessa região ainda pode ser isso, tá? Pode vir nessa região de interesse, tá bom? Eu acredito que é uma ampla. Eu estava até em dúvida anteontem, não em dúvida. Eu trouxe um cenário potencial de distribuição ou reacumulação, né? Como ele voltou forte aqui, inclusive se você olhar no gráfico diário, eu acredito que ele pode voltar nessa região de interesse aqui amanhã, tá?
Se ele abrir com gap de alta aqui, até testando essas regiões, eu vou trabalhar até uma vez na venda, tá? Mais ou menos, amanhã eu vou aprofundar essa estratégia e especificar os pontos de compra e de venda para os meus alunos na sala ao vivo, né? Mas aqui, pessoal, movimento clássico, né? Quando eu mostrei a região para vocês que ele abriu, era para ficar atento, ó. Eu vou para o gráfico aqui, posso até pôr o gráfico de 2 minutos. Ele abriu aqui dentro de uma região espremida, né? Veja aqui, ó, essa máxima aqui que ele rejeitou, certo? E essa região aqui, ó, foi aquela imagem que eu mostrei para vocês, né? Ó, essa aqui, ó, tá? Essa aqui, ó, certo? Então, quando ele abre nessa região, sempre região de miolo, é muito mais provável que aconteça o quê? Manipulações, tá? O que é manipulações? Pode ser falso rompimento, pode ser falha de pivô, tá? Isso tudo tende a ser o quê? Manipulações, tá? E aí o que a gente consegue visualizar aqui, ó? Né, eu não fiz a venda aqui em cima, não saí da compra daqui, não comprei esse pivô raso. Eu até falei na sala, né? Quando ele fez esse movimento, eu falei, ó, se ele voltar a falhar a mínima aqui, eu vou sair comprado daqui uma vez. Só que primeiro ele foi fazer a movimentação e depois voltar aqui. E aqui, como já era uma base de preço somada com a estrutura do gráfico de 60 minutos, tá? Essa média de 200 aqui, ó, é a média de 20 no 60, né? Olha o apoio dessa média no preço. Mas se você não usa a média, fica tranquilo. A gente conseguiria o mesmo resultado sem a média de 200. Porque em nenhum momento eu fiquei batendo tanto na tecla que era por causa da média de 200. Não, muito pelo contrário. Era a própria base que o preço fez nessa região. Veja que aqui ele faz, ó, a mínima de segunda-feira, volta a retestar essa mínima, aí depois deu uma compra aqui, né? Deu uma compra aqui, deu nova compra aqui, tá? Ele ficou travado daí. E aí ele volta a testar essa região aqui que falhou, em cima de uma região que já tinha respeitado no começo do dia, e em cima de uma região que no dia 25, na última sexta-feira, também respeitou. É basicamente como se o preço estivesse escalonando, né? Ele faz uma base de preço, rompe, volta para essa base do preço, e aí vai fazendo microacumulações. Resumidamente isso, não vou me aprofundar muito aqui, tá? Só que o detalhe é aquilo que eu comentei. Eu poderia fazer tanto a venda como a compra. Como o contexto ainda forçava um pouco mais essa expectativa para alta, eu optei em trabalhar o quê? Na ponta. Não que eu optei, mas vou ser bem sincero, foi um presente. Foi um presentaço, tá? Quando eu puxo essa última retração aqui, foi um presentaço, pessoal. Olha aqui, ó. Esse candle 31. Pô, um baita presente. E aí eu até falei na sala, falei, pessoal, esse trade para a gente buscar pelo menos aí o topo prévio, né? E se ele subir, tem a liquidez que ficou devendo da falha de ontem lá em cima. Então a gente está falando em pelo menos 500 a 600 pontos, né? E que loucura, né, pessoal? Porque agora eu vou apagar a retração aqui, né? Vou apagar a retração aqui. E qual que é a loucura, pessoal? A loucura, eu vou pro gráfico naked aqui, ó. Sabe qual que é a loucura, pessoal? Eu tava com a expectativa muito maior no dólar para entregar pelo menos 30, 40 pontos na alta do que o próprio índice, tá? A minha expectativa era aqui do índice. Eu falei, pessoal, ele entregando meio a 1.8 tá ótimo, tá? Mas como eu não zero o trade, eu gerenciei a operação, eu vou tentar cadenciar ao máximo, né? E aí, meus amigos, né, esse tradezinho aqui foi nossa compra, ó. Compra aqui, stop na mínima, 125 pontos de risco. Chegou a pagar 3 para 1, absurdo, né? Depois ele volta aqui, ó, e foi aquele trade belíssimo, né? Esse aqui foi um risco um pouco mais caro, 145, se eu não me engano. Como eu adiantei, antecipei a compra aqui, eu paguei um stop menor, tá? Acabei pagando stop menor. Mas veja a dinâmica que ele apresentou naquele miolo. Então, sempre que tiver em regiões de miolo como essa, espera aquela armadilhada do preço, tá? Claro que poderia ter adiantado o candle 6, teria surfado esse movimento. Aí se ele volta aqui, ó, compraria a segunda vez, aí ele volta aqui novamente, compraria a terceira, teria pego 400, 500 pontos, mais 400 e aqui mais 1.000, né? Um dia absurdo, né? E foi um dia absurdo, né? Mas fique sempre atento a essas movimentações aqui, essas falhas, né? Aqui falhou a primeira vez, subiu,
Quando ele faz isso aqui, eu comentei, se ele vier falhar mínima aqui, eu vou comprar uma vez, como não veio, ativou lá em cima. Ativou, falhou, né? Então ele rompe essa máxima, volta a romper mínima, né? Após romper essa mínima, volta, só triscar a máxima, triscou a máxima, vem para a mínima de novo, rompe a mínima. Então 5 falhas aí, um alargamentinho meio clássico, né? Até se a gente puxar uma linha aqui, você vai ver que foi até bacana, né? Que ele dá para dizer até que cravou, né? Olha aqui, ó. Tá só a linha superior aqui, ó, tá? E teve alunos que venderam aqui, tá? Pegaram 150, 200 pontinhos aqui, tá? Eu falei na sala, eu não vou vender aqui, eu vou gerenciar para buscar os alvos maiores e só sair da operação se ele quebrar a estrutura no 5, tá? E aí, depois disso, ó, pessoal, o mercado se desenrolou, se desenrolou, se desenrolou. E aí, eu recebi a notícia e eu fiquei muito triste que uma pessoa saiu da sala ao vivo porque eu falei mal das médias móveis. Ai, ai, mas tem que saber, ó. Já pensou? Já pensou operar média? Aqui ficou bacana, ó. Ó que coisa linda, ó. Pô, aqui ficou legal, né? Pessoa que meteu uma compra aqui, ó, pro back na 8, ó. Pô, bacaninha, né? Mas você vai comprar próximo a um topo aqui? Eu não, eu nem uso média no Intra 5, média curta. A única que eu uso é a média de 200, ó. Tá? Aí a pessoa vai fazer um PC na média aqui. Aqui deu stop, ó. Tá? Aqui deu stop. Tomou stop. Tá? Aí ela vem na 20 aqui, ó. Aqui até daria o que, sei lá, se a pessoa faz 1 para 1, né? Só que pensa comigo, né? Eu sempre falo isso, né? No conteúdo da mentoria eu falo que trade de média móvel, geralmente ele já vai estar precificado aí pelo menos 50% do movimento. Aqui não, aqui foi muito maior, né? Aqui do fundo que ele fez até lá em cima, a gente saiu comprado cravando a mínima do dia. O que aconteceu aqui, ó? Dos 1.200 pontos, ele já estava cravando o quê, ó? Tava cravando todo o movimento, tanto que não andou mais para cima. Ele foi andar o quê do PC da 8 aqui, ó? 100 pontos. Então 90% do movimento já foi concluído, entendeu? Você está pegando um movimento cansado, tá? E aí você pode perguntar assim, tá, Vitor, e como que você vai operar movimentos como esse? E só para terminar, né? Teve alunos que venderam, eu fui para consulta médica, não peguei a venda, e aí eu só mandei nos grupos, né? Eu falei, fica atento à região de liquidez aqui, ó, né? Para você que estava na compra e protegeu a operação e foi tirado da operação, se ele voltar na captura de liquidez, eu marquei lá, acho que era 335, né? Falei, o ponto de captura inicia no 335, a partir dali dá para encaixar a venda, né? Teve alunos que zeraram a compra antes e anteciparam a venda e surfaram 1.000, 1.200, teve alunos surfando 300, 500 pontos, né? Teve aluno ainda que está com aquela memória de média móvel, né? O cara acabou zerando aí antecipadamente um trade, o trade foi lá embaixo, né? Coisa linda, né, pessoal? Por isso que eu falo, né? Operar preço é libertador. É muito bom você saber o que você está fazendo, como você faz, quando tem que fazer, né? Isso não tem preço, né? Isso não tem preço você olhar para aqui. Ó. Eu, por exemplo, uso a VWAP, tá? Uso a VWAP é 200, mas tem momentos que eu vou para esse gráfico aqui, ó. Tá? Um gráfico limpo aqui, tá? E é nítido que o que o mercado faz aqui, ó. Vai uma dica para você, eu não consigo me estender aqui, né? Não é para ser uma aula de mentoria, mas é muito. Até coloquei esse alvo macro aqui, se fosse lá. O que acontece? Quando você. Isso aqui pode ser triste para algumas pessoas que vão ouvir, mas em partes a média móvel é para preguiçoso, tá? Tá bom? Eu sei que talvez tem gente que vai questionar aqui. Por que eu falo isso? Porque a média móvel ela é simples de você ver, mas ela não é tão lucrativa assim, não. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Ok? Porque se você fica dependendo de média móvel, em dia que está enroscado, você vai ficar chorando pitanga no Stories. Porque o mercado é isso. Cara, mas o mercado existe 3 tendências: de alta, de baixa e lateral. E na lateral existem variações, tá? Na mentoria eu falo sobre as variações, tá? Não vou esticar muito aqui, entendeu? E quando você opera preço, cara, é muito libertador, porque aí você não fica bitolado a padrões específicos, você tem uma base para operar, mas operar preço te dá uma liberdade para você entender as dinâmicas que o preço apresenta. E uma das dinâmicas que o preço apresenta e apresentou foi essa aqui, ó. Você vê que ele está numa região de congestão, ele rompe a máxima, ele volta para onde? Retestar essa região. Mostrei isso agora há pouco para vocês. Então, quando você vê novamente esse preço aqui rompendo, é só você lembrar o que o gráfico diário fez aqui. Ele está numa pernada, acho que de 6 mil pontos.
tá? Então ele está num pico potencialmente de exaustão e ele pode já toda essa estrutura ser uma potencial distribuição, tá? Então veja que à medida que ele rompe os topos prévios, ele volta aonde? Retestar a última congestão. Olha o tamanho dessa congestão aqui, ó. Tá? E jogou o preço lá, rompeu, para onde que voltou? Toda essa estrutura aqui retestou isso aqui. Né? Eu até comentei que até poderia trabalhar na venda, porque isso aqui poderia buscar um pouco mais de liquidez aqui embaixo, tá? Ok? E aí, quando você vê esse movimento rompendo, por que caramba você vai comprar um pullback de média móvel? Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica. O que é interessante que você espera o preço fazer? Buscar a última congestão que ele apresentou. Essa aqui, ó. Aqui você volta a olhar para a compra. Inclusive, onde ele fechou aqui, dá para a gente trabalhar voltando para a ponta compradora amanhã? Até dá. Mas tem detalhes que eu vou compartilhar com os meus alunos na sala ao vivo, tá? Beleza? Muita atenção, é uma região que meteu pressão compradora, ele pode fazer esse movimento aqui, mas eu tô presumindo, não, quem sou eu, não quero adivinhar, tá? Mas eu tô presumindo aquele desenho que até tá no outro layout, né? Que ele vem aqui para baixo, ó, pode até buscar liquidez, rompe essas mínimas, aí eu preciso marcar esse topo e esse topo aqui, que ele pode fazer isso aqui e voltar, pode fazer isso aqui, ó, ir lá e daí voltar. Alguns cenários lógicos, técnicos, que eu vou apresentar amanhã para os meus alunos, tá? Mas entenderam, pessoal? A média móvel não é errado operar. Hoje uma pessoa perguntou, por que você é ex-operador de média móveis? Eu falei, pô, é uma brincadeira. Porque olha aqui, olha, presta atenção aqui, pessoal. Presta atenção aqui. 60 minutos. Olha aí, ó. Por que cargas d'água você vai vender uma média de 5 minutos alinhada para baixo aqui na cara de uma média de 20, dos 60? Pelo amor de Deus, né? Você pode vender onde? A rejeição lá em cima, que está afastado, aí sim. Caso contrário, não, tá? Beleza? Caso contrário, não. E tem algo que eu sempre falo, né? Média, quanto mais ficar testando ela, mais ela perde o seu valor. Porque média é para isso aqui, ó. Volta na média, explode. Volta na média, explode. Volta na média, puxa levezinho. Volta na média, uma puxadinha forte. Amanhã não sei não, ele pode fazer isso aqui, ó. É algum dos cenários. Pode até continuar na alta, tá? A gente vai fazer a funilar pelos 5 minutos, mapear as regiões conciliando com os 60 minutos e aí, de fato, aí poder cravar onde que a gente vai comprar e onde a gente vai vender com todo o embasamento técnico, né? O gráfico, o candle diário quase acabou virando, né? Se vira ia fechar uma bela de uma estrela cadente, mas não dá para descartar amanhã um movimento assim, ó, não dá para descartar, tá? Eu vou mapear a região para venda no 5 e os pontos para compra também, mas eu não descarto potencialmente uma expectativa como essa, tá? Beleza, pessoal? É isso. Tá vendo? Não vou falar mais aí, senão vai ser aula de mentoria, tá? E no dólar futuro, inclusive amanhã dá para trabalhar até o contrato novo no dólar futuro. Eu tava com a expectativa aqui, ó, dessa região de demanda ainda, ele acabou rompendo, tá? Pega olha o gráfico semanal, tá? Olha o gráfico semanal onde que ele tá, ó. Olha aqui, ó. E aí eu tenho algumas marcações aqui dessa região há um bom tempo, olha aqui, ó. Tem muita liquidez ainda nessa região. Essa liquidez ela pode ser abaixo desses fundos? Pode. Inclusive hoje, deixa eu ver se ele rompeu. Não, ele não rompeu, né? Tá? Não rompeu, tá? Outra coisa que nós tínhamos aqui também, pessoal, no gráfico diário, potencialmente uma cunha, tá? Potencialmente uma cunha mapeada no pré-mercado, tá? Além disso, nos 60 minutos você vai observar que também tinha uma cunha, tá? E por isso que eu trabalhei aqui comprado no início de hoje, né? Tava acreditando muito, eu gosto muito dessa estrutura que o preço apresenta aqui, ó. Então, quando ele estava aqui na mínima, eu falei, pessoal, vai fazer um ABC, vai jogar o preço lá em cima. Eu estava muito convicto dessa expectativa, né? Tá? Mostrei os trades ali para vocês, não deu nenhum stop, ele acabou rompendo, né? E pela cunha do diário, dá para a gente ver um pouquinho pela estrutura dos 60 minutos, aonde que a parada, ó, é aqui, ó. Tá? Então pode acelerar amanhã.
tá bom? Beleza? E só para considerar o que nós fizemos aqui, vou para o gráfico de 2 minutos, tá? Então, no primeiro momento, ó, presta muita atenção. O que nós analisamos aqui? Ó? O fato dele ter feito a quebra de estrutura e aqui ser o ponto de liquidez, tá? Deixa eu ver se eu marco mais bonitinho aqui, ó. Tá? Então, aqui o ponto de liquidez, tá bom? Principalmente após ele ter rompido essa máxima. Então, ele efetivou a quebra pelos 5 minutos, tá? Quando ele volta aqui, ó, a gente fez a compra aqui, saiu comprado daqui, chegou a pagar aí quase ou 2 para 1. Depois eu retomo a última compra aqui, tá? E depois a terceira compra bem aqui, ó. Essa compra aqui. Pessoal, isso aqui é um trade muito clássico, tá? Até falei na sala, eu falei, pode ser loucura para alguns, mas, meu, que a gente já lucrou e fazer 80, 90 pontos, um trade como esse, não tá escrito, né? Tanto que eu fiz até esse desenho depois, ó. Falei, ele vem aqui, busca liquidez e pode acelerar na alta, né? Uma pena que ele não acelerou, tá? Beleza? Depois vem aqui, rompe mínimo, e aí paciência. Aí você não vai ficar caçando compra, aquele caindo, derretendo, você vai ficar caçando compra, tá? Aí você tá errado, tá? Mas foi aí um trade que chegou a bater 8, 9 pontos, 2 para 1, depois um trade 1 para 1, né? Eu fiz parcial, como era trade por risco, tá? E depois fiz uma terceira operação, que aí chegou a pagar 15, 16 pontos, tá? Minha expectativa era lá em cima, acabou não seguindo, tá? Pessoal, o que é interessante aqui? Movimento forte dos 60 minutos, tá bom? Movimento forte, mas na condição da cunha, eu imaginei esse cenário, tá? Olha os 60 minutos aqui, ó. Tá? Olha o 60 aqui, ó. Olha as médias móveis. Pô, aí bacana, né? Ô, Vitão, mas será que não era melhor vender? Dada a condição das 5 ondas que ele apresentou, pessoal, é um trade. Eu vou mostrar aqui um exemplo, até um dia polêmico, né? Teve um aluno que mandou, não, né? Alguns alunos aí, e até nesse dia alguns alunos se converteram e vieram para minha sala, que os caras venderam fundo numa outra sala, tomaram 20 pontos de stop, né? Ok? Cadê o pregão? Aqui, ó. O pregão de hoje foi aqui, ó. Então, para mim, pessoal, essa estrutura que ele tava aqui, ó, pô, o pé da cunha não tem, pessoal. Não tem. Olha no que o mercado abre aqui, ó. Olha essa cunha que ele tava aqui. Numa região de demanda do gráfico diário, é um ABC aqui para cima. Mas, como eu sempre falo, o mercado é soberano. O que eu não posso é simplesmente olhar o gráfico e reclamar, pô, o dólar é sacana, né? Não. Pô, um trade lindo, entendeu? Tá? Ah, mas a minha expectativa era maior que 30 pontos. Paciência, né? Aqui teve um dia bem polêmico, tá, pessoal? Aqui, ó. A gente saiu comprado daqui também. O que foi nesse dia que teve sala aí tomando, né? Não é falar mal de outra sala, né? Mas, pô, eu preciso falar do meu trabalho aqui, entendeu? E, pô, fundo dos 60 minutos, região que foi rejeitada, você não vai vender, por mais que a média tá alinhada. E nesse dia aqui foram 90, se eu não me engano, foi 90 pontos, tá? Nesse dia anterior eu perdi o trade de 100 pontos aqui, 120, tá? E aqui foi esse tradezinho. A gente saiu comprar. Ah, foi esse aqui, ó. Vai no meu Instagram, lá tem até vídeo. Eu fiz o recorte lá do que foi comentado na sala ao vivo, a 90 pontinhos, tá? Cravou os alvos de inflexão, ó, tá? Então, assim, eu não uso média móvel. Vitão, eu acho que você tem que usar a média de. Olha que coisa linda. Você tem que usar média móvel nos 5 minutos. Não uso, tá? Às vezes eu vou aqui e brinco, né? Falo, ó, a média tem inclinada para baixo, então a gente tem que comprar, né? Ah, inclusive, olha aqui, ó. Né? Inclusive, até tem uma pessoa que falou que usa a média móvel e usava, né? E tá desintoxicando, né? Porque olha aqui, ó. Olha esse candle de ignição. Pessoal, entrou gente vendida aqui na ativação do pivô, tá? Entrou gente vendida no candle de ignição. E quando essas pessoas vendem aqui, seja aqui ou seja aqui na ativação do pivô, o stop é aqui. Agora, olha o tamanho do stop. Vendeu aqui, olha o tamanho do stop. 10 pontos e meio. É caro pra caramba. Eu, 6 pontos, já fico mais ou menos assim. Será que vou ou não vou? Tá aqui, ó. 5 pontos e meio pelo 5 na compra, que foi aquela compra que chegou a pagar 15, ó. Pô, bacana, não é tão caro pelo 5. Mas quem vendeu o candle de ignição, ó? 15 pontos. 15 pontos, tá? Pelo amor de Deus. E naquele dia foi 20, né? Que eu até mostrei para vocês lá, né? Pensa o cara vender aqui um pivô alinhado, ó. Perde mínima. Olha aqui, ó. Isso aqui eu amo, tá? Isso aqui eu amo, ó. 20 pontos, né? Eu até brinquei nesse dia, eu falei, podem vender operador de média, porque assim, é assim que funciona o mercado. A gente precisa de liquidez, né? E aí você vê que não foi o mesmo cenário. Barra de ignição com o pivô alinhado, chama vendido.
né? Hoje era a mesma coisa. Se desenhou a mesma coisa. A mesma coisa. Se desenhou a mesma coisa. Uma pena, né? Um contexto semelhante, uma região de defesa, tá? Mas pena que ele não evoluiu, mas pagou um resultado muito bom, um resultado parcial, né? E aí foi até interessante, cara. Teve um aluno, olha que bacana, né? Tem uns alunos aí que se dedicam, estudam bastante. Ele falou, Vitão, ele tá na captura de liquidez da quebra do 5. Falei, rapaz, tá sim. Porque se ele faz o pivô aqui, ó, e volta a romper mínima, eu preciso marcar onde que foi o topo do pivô, e foi exatamente aqui, ó. Ele respeitou e veio para baixo. Claro que na sala eu falei, eu não zero o meu trade, tá? Não zero o meu trade. E se ele voltar a capturar a liquidez aqui embaixo de novo, né? Teve aluno pegando aqui compra, adicionando, pegando mais 10 pontos, né? E depois, infelizmente, veio romper, tá? Eu sei que talvez você que está só assistindo o recap, talvez não entenda toda a dinâmica de preço, né? Mas tudo tem um porquê dentro do mercado, tá bom? E quando você não encontrar razão, clareza técnica, é só você não operar, porque talvez não tenha nada ali para ser feito, né? Tá bom? Esse aqui é um espelhamento que tinha ficado pendente, veja que ele acabou cravando hoje aqui, fez inclusive o fundo do dia. E amanhã eu não sei vocês, mas uma vez eu vou no trap da mínima, segunda possibilidade de compra é uma quebra de estrutura, você coloca o gráfico de 5 minutos, cadê a quebra? A última quebra está bem distante, tá? Então temos algumas condições aqui, tem até a condição de continuidade da venda, tá? Ok, mas eu quero pegar o trap aqui para sair um gap trap também daria, né? Para sair comprado daqui. E a gente precisa visualizar esses pontos aqui, ó, pontos intermediários para a ponta vendedora e avaliar a POC aqui também, tá? Se caso ele vier abrir com gap de alta, aqui eu tô falando bem rápido para vocês, tá? Se caso ele vier abrir com gap de alta, e aí eu preciso marcar esse topo aqui, marcar onde que foi a mínima anterior, puxo uma linha para cá, marco mais ou menos assim, ó, aqui, ó, captura de liquidez. Se ele abre com gap de alta, eu espero uma vez, posso até vender. Se eu não vender ele vir liso aqui, eu entro na captura de liquidez para compra e parto para compra, tá? São alguns pontos. Amanhã, 8h37, você que é meu aluno, você vai ter o mapa total das regiões potenciais que a gente vai comprar e que a gente vai vender, todas mapeadas antecipadamente, e a gente já sabendo aí a princípio o que vai fazer no mercado quando o pregão abrir. Pessoal, é isso, tá? Não vou me alongar muito, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá bom? Lembrando que amanhã é o último dia da semana, tá? Quinta-feira é feriado, sexta-feira eu vou dar uma emendada. Na verdade, eu tenho 3 mentorias individuais para fazer na sexta-feira. Eu vou fazer operando ao vivo com os meus alunos, tá? Então vai ser ordem na tela. A gente vai fazer uma mentoria ali particular, tá bom? Então vamos para cima, que com certeza vai ser aí um mês abençoado. Amanhã a gente fecha o mês aí com chave de ouro, sem dúvida nenhuma, fazendo o que tem que ser feito todos os dias, tá, pessoal? É isso, tá bom? Tem muita liquidez nessa região, uma região boa para pensar em voltar comprado. E eu não duvido o mercado cair mais, não duvido, mas eu fico atento até potencialmente para isso aqui, ó. Pode até vir lá, descer, buscar bastante liquidez. Depois ele volta, quem sabe fecha o quê? Um trap, por que não um trap dessa mínima, tá? Mais expectativas, mais detalhes amanhã a partir das 8h37 da manhã pelo Zoom, junto com meus alunos da sala ao vivo. Você quer participar da sala ao vivo, no rodapé aqui, ó, tem www.l2trade.com.br, tá bom? E mais uma coisa, né? Mais uma vez eu reforço para você. É muito bom saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Isso traz uma liberdade que não tem preço, uma saúde mental, principalmente, que também não tem preço. Quer participar de uma experiência como essa, quer realmente operar de forma profissional, venha para a sala ao vivo, venha para o Método L2 e aprenda de fato com quem está todos os dias ao vivo ali, ensinando, compartilhando, narrando, desenhando cenários e cravando alvos, cravando topos, cravando fundos do mercado aí de forma constante, tá bom? Vamos para cima, bons estudos a todos. Deus abençoe cada um de vocês e até mais.